o Senhor já tem na palavra dele qual a sua identidade. Você não precisa de ficar procurando sua identidade em outros grupos, se adequando em grupos e em amizades que não te levam a lugar nenhum. Você precisa descobrir no Senhor qual a sua identidade. E é para isso que eu vim nessa noite. Eu vim tentar trazer uma luz para vocês a respeito disso, a respeito da identidade. Porque a identidade é o princípio básico de tudo para nós. Se você não sabe quem você é, como você vai poder fazer algo? Se você não tem uma identidade natural, você não consegue fazer nada. Você não consegue abrir uma conta em banco, você não consegue viajar, ter um passaporte, você não consegue fazer nada, basicamente. Você é um indigente, se você não tiver uma identidade. Da mesma forma, nós no reino. Se nós não tivermos uma identidade, como que a gente fica falando que a gente vai atingir as pessoas lá fora se a gente não sabe a nossa identidade? Se você não sabe quem você é. Eu vejo muito a juventude, nós, jovens, falando, nossa, eu vou impactar o mundo. Nossa, eu vou fazer diferença. Nossa, eu vou transformar o mundo. Mas você às vezes não sabe nem quem você é. Como é que você vai fazer isso? E eu não vim aqui para trazer acusação para vocês, mas eu vim mostrar a importância de primeiro conhecer quem você é em Deus, para que depois você possa fazer as obras maiores, para que depois você possa fazer o mais. A palavra lá em João 15, 1 até o 4, eu queria que vocês abrissem lá, João 15, 1 ao 4. Lá tem uma definição e um norte de como encontramos a nossa identidade. Todo mundo achou? João 15, versículos do 1 ao 4. Todo mundo achou? Lá diz o seguinte: e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Não é incrível? Muitas vezes a gente quer inverter os papéis, né? A gente quer dar frutos, mas não quer estar unido com o Senhor. A gente quer dar frutos, vocês já viram algum galho no chão, fora da árvore, dando frutos? Um galho de manga no chão, dando frutos sem árvore, sozinho, só pelo galho? Alguém já viu essa proeza? Não, porque não existe. Não existe. Não tem como dar frutos se o galho não estiver unido com a planta, com a árvore. Se ele não receber a seiva, ele não consegue crescer e não consegue ficar forte e dar frutos. Da mesma forma nós. Como nós queremos dar frutos, se muitas vezes nós não estamos enraizados em Deus? Se muitas vezes a gente não está no nosso secreto, conversando com o Pai e sendo cuidado por Ele e sendo cultivados por Ele, para que possamos dar frutos na nossa igreja, para que possamos dar frutos lá fora. Como nós queremos fazer isso? Isso é impossível. E eu não estou falando aqui de igreja. Nesse momento aqui, eu não estou falando de igreja, de denominação, de frequentar um lugar. Isso tudo é muito bom. É o partir do corpo que Jesus deixou. Mas o que importa mais para o Senhor é o processo de você estar no seu quarto, de você estar no secreto e deixar o Senhor cuidar de você. Deixar o Senhor cultivar você. Deixar o Senhor criar raízes profundas para que você possa dar frutos. O Senhor precisa disso. O Senhor não precisa que você saia fazendo 1000 coisas. O Senhor quer você lá, no seu quarto, criando raízes. Criando raízes para que no momento certo você possa dar os frutos. Os frutos não vêm da noite para o dia. Se você for olhar uma mangueira, demora anos para que a árvore possa crescer, possa ficar firme, possa ficar forte, para que ela possa depois gerar as mangas.
Da mesma forma é a gente. Uns têm processos mais rápidos, outros têm processos mais lentos. Depende do que Deus tem para você e da forma como você se deixa ser cuidado pelo Senhor. Então, nesse momento, eu queria afirmar para vocês, reafirmar a questão da identidade, sabe? Busca a sua identidade. Busca a sua identidade no reino. Para o que você foi feito? Para o que você foi criado? Quem você é em Cristo? Quem você é? Você é só um frequentador de igreja? Eu te afirmo que não. Agora, o que você é? O Senhor te criou para algo. Eu tenho certeza que todos têm uma identidade. Basta você descobrir isso. Basta você buscar nele. Ele vai te mostrar. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Ele fez isso com os discípulos. Ele chamou os discípulos para perto dele. Ele mostrou o amor dele. Ele cuidou daqueles discípulos. Ele mostrou a identidade deles. Ele falou para Simão que ele não era mais Simão. Que ele era Pedro. Que ele era uma rocha. Que ele não era aquele cara volúvel mais. Mas ele via lá na frente. Ele conhecia a identidade do reino de Simão. E ele conhece a sua identidade. Busque nele. Busque ele. Quando nós descobrimos essa questão da identidade, as coisas vão clareando. E por isso que é tão importante nós descobrirmos. Porque a partir do momento que nós descobrimos a nossa identidade, essa confusão começa a ir saindo, parece que o sol vai brilhando um pouco mais forte, você vai entendendo às vezes algumas coisas que você vive. Eu, por muitas vezes na minha vida, eu não entendia algumas situações, algumas circunstâncias que eu vivia. Eu achava que era algo vão. Eu estava vivendo aquilo ali porque, sei lá, aconteceu, acaso. Mas não, quando você descobre a sua identidade, você começa a perceber que todas essas coisas são para te mostrar quem você é no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Conheça a sua identidade. Descubra quem você é no reino. Descubra para o que você foi criado. E o segundo ponto, para acabar com a confusão, é que todos nós, todos, sem exceção, todos, você, Gabriel, você, Isabela, Maria Clara, Felipe, Isadora, todos vocês têm um propósito. Todos nós temos um propósito. Aí você pode me perguntar, mas tem gente que vive a vida, passa, cresce, trabalha, casa, vive, morre, e parece que só foi isso a vida dele. Tem gente que não busca o propósito, tem gente que vive por viver mesmo. E isso daí é uma escolha de cada um. O Senhor, Ele não te compele a fazer aquilo que Ele quer. O Senhor, Ele tem um propósito reservado para cada um de nós. Agora cabe a nós buscar. Cabe a nós entender que é necessário viver por um propósito. Porque você viver por viver, muita gente já vive por viver, né? E às vezes a pessoa vive pouco tempo porque para ela viver tanto faz. Não tem um propósito. Às vezes a gente vê pessoas vivendo a vida inteira, ganhando muito dinheiro, pessoas que têm tudo, mas no final da vida não tem nada, porque ele não descobriu o propósito dele, ele não descobriu para aquilo que ele foi feito. Eu quero plantar essa semente no seu coração. Descubra para o que você foi feito, descubra o propósito que você tem no reino. O propósito do reino, na verdade, ele conecta todas as coisas. Quando você descobre o que Deus quer para você no reino dele, tudo aquilo da sua vida pessoal, da sua vida profissional, dos seus relacionamentos, começam a se encaixar. E quando não se encaixam, você começa a deixar de lado, porque não faz parte, porque não te leva a alcançar o propósito. Por isso é importante ter clareza, por isso é importante conhecer do Senhor essa questão do propósito. Porque senão você vai viver a vida assim, confuso, girando, e um dia você quer uma coisa, no outro dia você quer outra, no outro quer outra, e você nunca sabe para o que você foi feito. Você está sempre vagueando. Eu conheço pessoas adultas, velhas, que têm uma profissão, a pessoa tem uma profissão, ela estudou, ela está lá, beleza, mas aí ela
ela ao mesmo tempo que ela está exercendo aquilo ali, ela não sabe muito bem se é aquilo. Aí ela pega, mas hoje eu acho que eu vou mexer com outra coisa. Aí amanhã ela, apareceu um negócio novo, vou mexer com aquilo lá. E ela fica sempre procurando alguma coisa, e vagueando, e levando a vida, e gastando dinheiro, e perdendo dinheiro, e não consegue nada. Ela gira, gira e gira, sem nada acontecer. É isso que o Senhor não deseja para você. O Senhor não deseja que você fique rodando em círculos, que você fique tentando coisas para descobrir que não era isso. O Senhor deseja colocar no seu coração um propósito eterno, um propósito que vai te motivar a viver de uma forma diferente, para que você possa atingir isso. Eu sei que vocês são menores, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu sei que vocês sentem isso. Eu já sentia isso na idade de vocês. Eu já sentia a necessidade de conhecer, de entender, de buscar algo maior. Eu já sentia isso. Já sentia que não era por acaso que eu estava aqui. Busque isso. Vocês têm a idade certa, sabe? Busque isso hoje. Se você tiver um propósito, se você conhecer o seu propósito, você vai viver uma vida completamente diferente. Você vai deixar de sofrer muitas coisas. Você vai deixar de ter percalços, vai deixar de viver coisas que você não precisaria viver, porque você sabe o seu propósito. Na Bíblia nós vemos vários exemplos, né, de pessoas com propósitos, isso é claro, todo mundo já viu. Primeiro exemplo de uma pessoa com propósito era José. Qual que era o propósito de José? José do Egito. Não era ser governador. O propósito de José era livrar o mundo da fome. Esse era o propósito de José. Deus levantou ele para que ele pudesse cuidar de todo mundo durante aquela grande fome que veio, durante os 7 anos de fome. Esse era o propósito de José. José não veio para ser governador, colocar a roupona lá de governador, com um anelzão lá e mandar em todo mundo. Esse não era o propósito dele. O propósito dele era servir a todos, cuidar de todos. Do mesmo modo, Davi também tinha um propósito. Qual que era o propósito de Davi? Alguém lembra o propósito de Davi? O propósito de Davi era libertar a nação de Israel e governar. Então, Davi foi levantado como rei para libertar aquela nação do jugo que eles viviam, dos outros povos que subjugavam eles, e ao mesmo tempo para governar de acordo com a vontade de Deus. Porque também não foi só para governar. Só para governar Saul foi levantado. Mas Saul não teve um coração conforme o coração de Deus. E por isso ele governou por tão pouco tempo. E Jesus? Jesus tinha um propósito, não tinha? Qual que era o propósito de Jesus? Conquistar o mundo. É uma boa definição. É uma boa. Eu pensei em outra. Abra lá em João 14, versículos 6 e 7. Lá está descrito o porquê Jesus veio ao mundo. E eu acho que é a definição mais linda de todas. Sabe, Deus tem falado muito comigo a respeito de amor, mas não desse amor que a gente demonstra. João 14, versículos 6 e 7. Não desse amor que a gente demonstra, de às vezes ações sociais, de às vezes fazer alguma coisa, mas Deus tem falado de um amor profundo dele, que ele quer demonstrar a nós. Porque só assim, só conhecendo esse amor profundo, é que a gente vai entender. Lá diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Esse daí foi o propósito de Jesus. O propósito de Jesus foi vir como caminho para nos reconectar com Deus. Esse foi o maior propósito dele. Não foi para, como os judeus queriam, não foi para governar o mundo. Não foi para ser um ditador, um tirano. Jesus veio para nos reconectar ao amor de Deus.
o que a gente tinha perdido, o que a humanidade não vivia há muito tempo e tinha que viver com sacrifícios e tinha que viver com obras humanas, porque nós somos pecadores. Mas Ele é o caminho. Ele nos reconecta ao Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito de Jesus. Olha só, se você for comparar todos os propósitos de cada uma dessas pessoas, tudo isso ultrapassa a mera riqueza, o mero status. Tudo isso ultrapassa. É algo que transcende. É algo que passa desse mundo natural e vai para algo muito maior. É algo que tem a capacidade de fazer diferença, de transformar vidas. E você? Qual o seu propósito hoje? Qual o seu propósito? Sabe, irmãos, queria compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Eu, como alguns de vocês, alguns jovens de vocês, sou um jovem que cresceu na igreja. Sou um jovem que teve uma infância na igreja, que cresci minha adolescência na igreja. E por muitos momentos eu vivia coisas, eu passava por situações onde eu imaginava que não tinha propósito, sabe? Que eu estava vivendo aquilo ali por acaso. Por mais que eu sentisse no meu coração que tinha algo mais, por mais que lá dentro tivesse algo que me chamava, igual a música diz, tu me chamas dentro de mim. O Senhor chamava, e eu muitas vezes não ouvia. E eu vivia a minha vida de qualquer forma, sabe? Por mais que eu estivesse dentro da igreja, eu sou um jovem normal como vocês. Tive as mesmas tentações, tive às vezes os mesmos ciclos de amizades que vocês têm, de influências. Já fui tentado e às vezes até caí em ingressar, em estar no meio, em me envolver, mesmo estando na igreja. Estava bonitinho na igreja, mas eu estava lá. Meu coração às vezes estava lá. Eu não sabia, porque o Senhor tinha me chamado. Eu não sabia qual era a minha identidade, eu não sabia qual era o meu propósito. E eu vivi isso por muito tempo. Vivi andando em círculos por muito tempo. Eu vivi tentando preencher esse chamado com outras coisas. Tentando preencher esse chamado do Senhor, esse vazio que tinha, com outras coisas. Com amizades, com relacionamentos. Mas isso não me levou a ser alguém melhor. Não supriu isso. Não supriu esse vazio e esse chamado. Sei que hoje você pode estar aqui, pode estar se perguntando, ou se dizendo, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo, você não sabe as tentações que eu tenho. Realmente, posso não saber, mas isso daí não te define, sabe? Isso daí não define quem você é. Não define a sua identidade. Não tem de se adequar. Às vezes eu queria me adequar num grupo. Às vezes eu queria ser um pouco mais legal do que eu era. Às vezes eu queria me enturmar com outras pessoas. E eu via que não era para mim. Eu via que aquilo lá não era para mim. Mas ainda continuava. Porque mesmo eu conhecendo, mesmo eu estando na igreja, eu só tinha uma religiosidade. Eu não conhecia o verdadeiro Deus. Eu não conhecia o amor do Senhor de verdade. Sabe, eu não conhecia a profundidade desse amor. Que é capaz de fazer tudo. Que é capaz de nos dar o seu único filho. Depois que você é pai, você entende a profundidade desse amor. Um pouco. Sabe, esses dias para trás eu estava muito triste, muito chateado por
umas coisas que aconteceram e tudo. E eu virei para Deus e falei: poxa Deus, o Senhor não me entende. O Senhor não entende. Parece que o Senhor não me ama. E Ele pegou e virou para mim com o amor mais doce que alguém pode ter e me falou: como eu não te amo? Eu te dei a minha Rafa. Eu te dei o meu amorzinho para que você hoje estivesse aí. Eu te amo. E eu faria de novo por você. Entenda o amor do Senhor. Essa noite eu não tenho intenção nenhuma de trazer impacto nenhum para você. Mas eu queria que essa semente gerasse frutos no seu coração. Deixa o Senhor criar raízes em você. Vai lá para o secreto, Ele quer te revelar coisas. Sabe por que Jesus escolheu 12 discípulos? Porque Jesus queria revelar intimidade. Jesus queria criar raízes neles de amor, de relacionamento, para que depois eles pudessem fazer aquilo que Jesus fez e obras maiores. É para isso que você está aqui nesse lugar. É para que você crie raízes, mas Deus quer que você esteja lá no secreto também, porque é lá que Ele vai falar com você. É lá que Ele vai revelar para você o amor dEle. É lá que Ele vai te mostrar aquilo, o propósito maior, o propósito grandioso que Ele tem para você. Enfim, voltando para a minha vida, por muito tempo eu vivi assim. Mas eu encontrei, sabe? Eu encontrei a minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou no Senhor. Hoje eu sei qual o propósito que eu tenho nele. E é um propósito que é louco. Mas o Senhor me mostrou. E hoje eu vivo por um propósito. Hoje, se eu estou aqui falando para vocês, não é porque eu fui escalado. É porque o Senhor tem me preparado e tem me colocado aqui para falar com vocês. Hoje, tudo que eu tenho vivido é por conta de um propósito. Hoje eu acordo por conta de um propósito. Que você possa também encontrar o seu propósito. Amém? Queria que você ficasse como você quiser, sentado, ajoelhasse, colocar uma música e peça para que o Senhor fale ao seu coração, sabe? Peça para que o Senhor possa fazer com que essa palavra, com que essa talvez pequena fagulha crie algo maior, produza algo maior em você, produza um fogo, produza frutos da sua vida através de você. Não tem como, irmãos, querer impactar lá fora se você não deixar o Senhor fazer na sua vida aqui neste lugar. Não tem como impactar lá na sua escola, impactar lá na sua faculdade, impactar lá no seu trabalho, se você não tiver um relacionamento no secreto com o Senhor. Isso é impossível. Vir aqui no domingo, vir aqui no culto de jovens, é um mero compartilhar do pão. Mas o Senhor cuida de você e cria raízes em você quando você está lá. Entre agora na presença do Senhor. Peça a Ele para falar no seu coração.